Bom dia. Iniciaremos agora, então, o segundo painel, em que trataremos especificamente dos desafios para a implantação da arbitragem tributária aqui no Brasil. É um alento, um bom conforto ouvir que muitos dos desafios que nós vamos discutir, muito do que nos preocupa, foi enfrentado por Portugal. Claro que, a depender das diferenças, a gente espera um dia ter a arbitragem como uma realidade aqui no país. E, nesse painel, nós teremos o prazer de contar com a presença e a palestra do Luiz Adams, que, embora dispense a apresentação, eu tenho apenas a comentar que é um dos coautores do projeto de lei que existe no Brasil sobre o tema. É ex-advogado-geral da União e procurador da Fazenda Nacional, e agora atuante na iniciativa privada como sócio do escritório Tail & Schecker. Obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui para debater um assunto tão importante. Comporão também à nossa mesa os seguintes debatedores. Senhor Bruno Lopes Menga, da Procuradoria-Geral do Estado, senhor Elias Marques Neto, da COSAN, Gilberto Juste, sócio do Pinheiro Neto Advogados, Jorge Kawaja, da Fiesp, senhor Leonardo de Andrade Rezende Alvim, Procurador-Geral Adjunto da Consultoria Tributária e Previdenciária da PGFN, Selma Maria Ferreira Lemes, que também uma brilhante atuante, professora, muitos elogios a ela e temos muito que aprender com ela e com o Gilberto nessa área. Realmente, a gente está muito bem cercado de professores. A Juliana Costa, Procuradoria, a gente está combinando aqui com os russos, né? Juliana Helder. O Helder ele integra o nosso grupo de estudos, ele também é conselheiro do CMT de Salvador e sócio do Santos e Novelli Advocacia. O Joaquim de Paiva Muniz, sócio do Trente, que está realmente nos dando um grande auxílio na organização do evento. E a senhora Valéria Galindez, que é membro da Câmara de Arbitragem da Fiesp e consultora do Uriah Menendez. Muito obrigada pela presença de todos. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Luiz Adams, que todos queremos ouvir. Obrigado a todos. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui na GV. E tratar de um tema que eu tenho nele como uma espécie de criança, porque eu venho embalando esse assunto desde a época que eu era Procurador-Geral da Fazenda Nacional e participei, não na arbitragem, mas na questão dos meios alternativos, na época da lei do Juizado Especial Federal, em que há uma previsão expressa sobre a possibilidade de composição, de autocomposição do Estado com os litigantes, né? Eu cheguei a apresentar, está aqui atrás da apresentação, não cheguei a mandar uma apresentação, não sei se foi colocado, mas, na verdade, eu vou até confessar que, ouvindo a parte final do debate, eu fiquei tão entusiasmado em avançar nela que eu vou passar um pouco rapidamente nessa apresentação e procurar tratar também de alguns pontos que decorrem dos dilemas que já foram apresentados e que, na verdade, são dilemas que existem em Portugal e existem aqui. Eu queria também fazer um pequeno... Eu tenho participado de alguns eventos de arbitragem. Tenho dois parceiros permanentes na minha mesa. Uma, a professora Selma, já a terceira evento, nós estamos na mesma mesa, e o doutor Pitágoras, que coordena o trabalho de estruturação disso na Câmara, que é uma pessoa que eu respeito muito desde a época da lei do trabalho da Copa, ele como consultor de esportes, é uma pessoa de extremamente capacidade. Esse tema da arbitragem, ele tem... Eu não sei se vocês botaram. Não botaram. Mas esse tema da arbitragem ele tem um longo caminho. A ideia de que o Estado é capaz de escolher caminhos alternativos ao judicial para a composição, ele é concomitante à realidade da explosão de litigiosidade no Brasil. Até, eu me lembro, as grandes ações do BNH, né, que multiplicaram milhares de mandados de segurança no Poder Judiciário. A Justiça, pelo menos federal, ela convivia com pouquíssimas demandas, né? Eu me lembro que o Procurador da República, à época, tinha um Procurador da República do Rio Grande do Sul, na década de 70, ele dizia que recebia um mandado de segurança por mês, né? E essa
realidade, essa explosão, provocou uma necessidade cada vez maior de construir soluções. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a Lei Complementar 73, que vem a possibilidade do advogado-geral fazer autocomposição, autorizando acordos na forma-lei, depois a Lei 9469, que dá isso já em 97, ou seja, basicamente 4 anos depois da Lei Complementar, veio autorizar isso e regular isso. Depois a 10/259, que veio a permitir o advogado fazer a composição diretamente, sem necessidade de autorização do advogado-geral. E, finalmente, na Lei 13.140, que veio a estruturar a mediação, um capítulo todo específico, o capítulo 2, de autocomposição do poder público. E por que eu trago a mediação no tema de arbitragem? Porque eu vejo a arbitragem como uma parte de um processo de composição e de resolução de litígio. Aqui nós temos um problema muito grande assim, do ponto de vista contratual. Só passar aqui, do ponto de vista deixa eu ver se está aqui que eu dou certo. Do ponto de vista da legislação, nós vamos ver também, a legislação vai incluindo. Aí nós temos um momento muito singular em que essa realidade ela ganha força do ponto de vista dos contratos, das concessões, que é a lei de PPP, que depois vem alterar a lei de concessões e vem introduzir de maneira... Eu me lembro a época que a gente discutia a lei de PPP, eu e Fernando Haddad, que trabalhamos originalmente nessa legislação, nessa lei, nós tínhamos resistência muito grande da burocracia do Estado em compreender a possibilidade da arbitragem, inclusive do Tesouro Nacional, né? Que foram os grandes resistentes à possibilidade dessa introdução desse instrumental, né? E por que há essa resistência? Esse é um ponto que nós temos. Por que o Estado tem dificuldade de lidar com essa realidade? E eu vou passar diretamente para o último slide, que é onde eu, né, trabalho com um plano de desafio, que é tentando pegar um gancho do ponto anterior. Nós temos uma grande dificuldade, e muito dessa grande dificuldade foi dito, foi apresentado, e eu vi, inclusive, para mim, até um pouco, não digo surpresa, mas entendimento, o quanto nós temos dificuldade de aceitar o que é a potência de um sistema de autocomposição, um sistema de sistema alternativo. Por exemplo, a questão de diversidade, que foi dito aqui. Mas nós vamos ter múltiplas, nós temos 5.000 municípios, nós vamos ter multiplicidade. Isso é um problema de viver num país continental. Não tem como ser diferente. Portugal é um país pequeno, territorialmente. Ele vai ter a possibilidade, pelo tamanho territorial, lidar com isso de maneira diferente. Nós não temos como tratar isso de maneira diferente. Nós temos 200 milhões de pessoas morando no Brasil. Essas pessoas tendem, pela nossa tábua de idade, a envelhecer. E esse envelhecimento faz dessas pessoas, que hoje são crianças, cidadãos com direitos também para litigar. Portanto, a potência de crescimento do litígio, ele aumenta de maneira exponencial. Nós vamos chegar, daqui a 20 anos, com 300 milhões de processos. Então, a nossa realidade é entender por que há litígio, por que nós litigamos, por que tem potências de litígio no país, para aí poder resolver. E aqui, um ponto que é muito difícil do ponto de Estado, e é o segundo ponto que foi apresentado na questão anterior, que é uniformidade. Ou seja, o Estado precisa ter uma voz, ter um entendimento. Isso não é real, não é real hoje. Hoje, o Brasil, a orientação que parte da administração pública, seja ela poder judiciário, seja ela poder executivo, ela é descontinuada, ela é errática, ela é contraditória e ela é, por estas razões, passíveis de litígio. Então, o grande desafio, e aqui eu passo para os pontos que se trabalham aqui, é o que são, de fato, passíveis de alteração no contexto de enfrentamento, no contexto da arbitragem, da mediação ou da autocomposição. Primeiro,
ele é, de fato, uma alternativa em que o Estado se posiciona de maneira diferente do que ele faz no litígio judicial. No litígio judicial, é uma parte isolada, é uma parte que delega ao juiz, um agente, a resolução do litígio. Nas outras, ele aceita participar como agente da solução do litígio. Essa mudança de comportamento cultural, ela não é compreensível, não é compreendida no âmbito da administração pública ainda, mas ela é inerente ao modelo. O Estado que faz autocomposição é diferente do Estado que litiga na justiça. É radicalmente diferente. E aqui vocês vão ver que essa mecânica ela tem dificuldade de ser absorvida dentro do próprio Estado. E aqui eu cito, por exemplo, o conceito de vantajosidade, por exemplo. Vantajosidade é um conceito próprio de contratos de licitação em que se busca o melhor custo-benefício. O problema da administração é que ela não consegue, de fato, identificar ou precificar corretamente o benefício, então ela acaba sempre escolhendo o melhor custo, o que torna o benefício um elemento secundário e, muitas vezes, passíveis de enormes litígios, porque os licitantes apresentam valores pequenos para depois fazer uma composição mais adiante de aditivos. Acontece que esse mesmo conceito vem sendo usado pelo TCU na sistema de composição. Eu tenho que demonstrar para fazer a autocomposição qual é a vantajosidade desta composição. Seja ela a mediação, seja ela a arbitragem, seja ela o próprio acordo. Eu posso entender a apreensão desta, até dei uma ideia disso em relação ao acordo, mas em relação à arbitragem e à mediação, isso é um problema. E é um elemento que emperra soluções da parte da administração pública, porque ela não consegue identificar a vantajosidade. E por que não deve? Porque não é quantificável financeiramente. A vantagem instrumental é uma eletividade buscando segurança jurídica, que é um valor, e não, propriamente dito, uma solução de conteúdo estritamente econômico. Então, eu tenho a opção de preservar um litígio de longo prazo, e esta é sempre uma alternativa. O grande desafio no Brasil é que esse volume de processo não é ruim para todos. Certamente é muito bom para os devedores, seja eles privados ou públicos, não importa. É só ver o sistema de precatório. Dever no Brasil é bom, porque alonga a dívida, mas ele é ruim do ponto de vista de segurança jurídica, e do ponto de vista do Estado ele é ruim porque ele é formador de esqueletos. Porque, em determinado momento, isso vai ter que ser resolvido. Então, o grande problema que identifico nessa postura é que as premissas que orientam a formação, a eletividade das cortes, são premissas que não são passíveis de aplicação. Uma delas, por exemplo, é a vantajosidade. Eu não tenho como quantificar. A vantajosidade é uma eletividade baseada numa escolha de interesses que compõem, inclusive, a rápida solução daquele litígio. A não demora. Né? Segundo, existe, por conta deste posicionamento da administração pública, dessa tentativa de imposição de soluções uniformes, uma insegurança do administrador. Ele nunca sabe se a decisão dele vai ser, no futuro, questionada como uma decisão ilegal. E, se legal for, improba também será. Será também passivo de sanção dos órgãos de controle, e isso, de novo, gera uma nova insegurança do ponto de vista da eletividade desse sistema. Terceiro, a imemorialidade das reparações estatais. O Estado não pode perder nunca. Essa concepção que está na nossa Constituição expressamente faz com que as questões nunca sejam encerradas no país. Nós vivemos eternamente sob o jugo de uma nova leitura do passado e, portanto, uma nova revisão desses elementos. E, por fim, que é o elemento que compõe o próprio conceito de disponibilidade. Por que conceito de disponibilidade? Porque toda ação estatal ela envolve valores. Nós vou falar aqui muito intensamente sobre a questão tributária. Por que dispor sobre tributo é tão difícil?
do ponto de vista de arbitragem ou de autocomposição. Porque recorrentemente associa tributos à impessoalidade, à uniformidade de aplicação, a receitas para atendimento de valores como saúde, educação, etc. Todo debate associado ao tributo está associado a valor, quando, na verdade, é um elemento de disputa econômica. Eu devo ou não devo 100, 200 ou 300 para a administração tributária e quanto desse valor realmente ele é risco para a administração do ponto de vista de recebimento, né? A administração tributária, invariavelmente, opta pela permanência desse sistema. E por que ela faz essa opção do sistema judicial, do sistema processual formal tradicional? Porque ela, primeiro, quer garantir a uniformidade, mas, segundo, ela resolve o seu problema de conformidade pela sanção pecuniária, que no Brasil é extorsiva. É extorsivo. Nós estamos falando aqui na sanção agravada de 150%, mas na sanção de boa-fé de 75%. Você imaginar que, de boa-fé, você errou e você já recebe 60%, quase o dobro do encargo, é uma coisa impossível. E essa realidade que está presente no nosso sistema, ela é substitutiva da resolução do litígio. Eu não preciso resolver o litígio, porque eu resolvo o meu problema de conformidade, estabilidade, pelo pagamento. Essa dinâmica, ela acaba transformando tudo que é basicamente econômico numa disputa de valores e princípios, portanto, gerando resistências à ideia de composição, né? A ideia de composição via arbitragem ou mediação ou composição. Mas, mesmo assim, existe uma evolução muito positiva que nós vemos na nossa legislação. Nós temos uma posição muito legislativa. E essa posição, essa evolução legislativa, que nós vemos fundamentalmente, eu acho, na 1340, a Lei 9.307, ao estender a arbitragem para bens disponíveis patrimoniais no âmbito da administração pública, ela faz um avanço importante, mas você vê com maior detalhe, com maior força na lei de mediação essa possibilidade de contratação, inclusive em matérias tributárias. Eu fiz uma alteração, quando aprovou uma lei, eu tinha acertado o entendimento que acabou não compondo e depois foi feito esse ajuste na legislação para ressalvar ainda, mesmo que limitada a autocomposição de mediação na lei na questão tributária, para ressalvar a disponibilidade do advogado-geral a aprovar na fórmula 9469 as questões de litígios tributários. Essa dinâmica ela tem apresentado resultados positivos, apesar de limitados, em grandes e em pequenas matérias. Em pequenas matérias, quando foi adotada a lei de refis, nós autorizei por portaria, uma semana judiciária, uma composição no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região de um número determinado de processos, de pequenos processos, de cobranças de crédito, que a União era credora, no âmbito da Justiça, com resultado positivo de 97,5% de acordo. Esse volume foi saudado no TCU como uma grande solução. Em grandes matérias, no âmbito do poder público, nós fizemos uma composição aqui com o Estado de São Paulo, uma disputa de mais de 40 anos, na qual nós alcançamos um entendimento, uma interpretação da lei, já que havia uma disputa, quem está em São Paulo deve saber da Lei 500, né, dos temporários, se eram, havia uma disputa sobre entendimento se eram servidores efetivos, não eram servidores efetivos, não tinham feito concurso, se eles deviam estar no regime geral, regime próprio, e essa disputa gerou um passivo que rondava 4 bilhões de reais entre o Estado e a União, que acabou resultando não só no cancelamento parte da dívida, mas num parcelamento. Essas soluções se mostram fantásticas porque elas permitiram a efetiva e rápida solução de passivos que perduraram anos. E aqui entra a grande vantagem
do sistema, e aonde ela, digamos assim, do meu ponto de vista, seja a arbitragem, seja a mediação, seja a autocomposição, ela bate de frente, né? Vai ter encontro ao que é a cultura da administração. A cultura da administração, em geral, não só a tributária, ela é profundamente formalista, ela é profundamente inflexível. E essa lógica faz com que essa administração seja potencialmente litigante. A inflexibilidade na composição, na resolução, sempre apontando essa solução através de um processo formal, seja administrativo, seja judicial, faz com que ela seja profundamente litigante. E o que torna da contraposição o próprio contribuinte litigante. Então, a cultura e a base do litígio no Brasil, de fato, tem origem na forma como a administração se relaciona com a sociedade, na forma como ela aproxima-se em relação às questões legais que ela tem que aplicar. E deriva disso que a forma de fazer valer a sua posição, de impor a sua posição, é o elemento sancionatório. E quanto maior, melhor, né? Eu me lembro do caso de o Supremo está julgando, já julgou alguns casos, está julgando agora, continua julgando, limites para sanções na área tributária. Não pode ceder a 100% da base de cálculo. O ministro Barroso está com caso nas obrigações acessórias, mas teve um caso que a multa é de 400%. Né? Penhorar precatório, fechar a empresa, sanções políticas. Todos os debates têm exatamente nessa natureza da conduta da administração, que, ao querer impor a sua percepção, ela acaba não sendo capaz de interagir com o administrado, construindo soluções mediadas, interpretações mediadas, interpretações equilibradas. Então, essa postura da administração, que é uma postura litigante, ela está, no meu entender, como uma fonte inexorável do litígio. E, por isso, nós vamos ter 300 milhões de processo daqui a 20 anos. E, por isso, nós temos 2,3 trilhões de reais em dívida ativa e dívida em tramitação na Receita Federal. O que é uma coisa insana. Você fala isso em qualquer lugar do mundo, que nós temos o equivalente a 2 PIBs brasileiros, 2 PIBs, não, três, na verdade, orçamentos, porque o orçamento da União foi o quê? 1.200, 1.300. Nós temos quase 3 orçamentos da União, 3 anos de orçamento, só em cobrança, é uma coisa que é insana. E por que é tão grande? Porque o grande carga está no elemento sancionatório. O tributo, nesse volume, corresponde a 30%, 35% dessa base. O resto são encargos e sanções. Esta realidade agregada, que torna o elemento da cobrança, primeiro, impossível, porque o contribuinte não tem como arcar com esse tipo de volume de sanção, e depois, ao mesmo tempo, se torna imemorial, porque isso aí vive para sempre, né? Quando eu estava na PGFN, mandei fazer a depuração da base. Nós tínhamos coisas do tipo execução fiscal ajuizada em 1927. Né? Nós tínhamos valores em cobrança de R$1, R$2. Né? Alguém falou aqui em R$5. Tem que lançar prejuízo. É simples assim. A administração não consegue lançar prejuízo. O ministro Torquato fez uma fala interessante dizendo que se aplica muito bem a essa lógica de que, no Brasil, todos os pecados têm que ser punidos. Na verdade, é esta dinâmica que permeia a lógica de atuação. Agora, o que é a vantagem? O sistema ele briga exatamente com esse conceito. Por quê? Porque a realidade do processo de autocomposição ele é uma realidade que impõe às partes uma aproximação diferente para o problema, para o litígio. E aqui está, de fato, a grande vantagem, e eu diria para vocês o grande potencial do modelo, porque ele muda, ele de fato revoluciona a conduta do Estado.
E, para mim, por exemplo, quando falou aqui das preocupações, né, restrições da arbitragem, não pode ser no tributário, não pode tratar a questão constitucional, tem que fazer, tem que dar liberdade máxima à solução. Eu acho que não tem tema. Nós tivemos um debate semelhante no CARF, em relação ao CARF, que é, pode o CARF declarar uma lei inconstitucional? Pode o CARF decidir, afastando a aplicação da lei ao entendimento que ela é inconstitucional? Tem gente que pode. Não só pode, como, pela lei complementar 73, até o advogado-geral pode, por parecer, reconhecer que uma lei se aplica ou não se aplica, né? Aliás, aconteceu isso com a lei de estratégias para estrangeiros, né? Que no primeiro entendimento da AGU foi de não recepção. Ele fez uma interpretação de não recepção de uma norma legal vigente, por faz a Constituição. E depois foi revisto. Essa capacidade ela está inerente ao processo. O que nós precisamos, evidentemente, é formas de construir aqui, por exemplo, o que impede uma solução que eu acho altamente pertinente. Por que o CARF não pode ser um tribunal arbitral? Por que não pode transmudar o conceito do CARF? Nós temos as DRJs como instâncias do processo administrativo, mas permitir ao concluinte que alcance, e aí, evidentemente, não seria mais o CARF, mas seria uma composição de painéis em que a administração oferecesse ao contribuinte um número determinado de árbitros que formariam um painel e ele escolhia desses árbitros. Mas, falando de uniformidade, por que o CARF tu não pode criar um painel específico de uniformização de entendimento de jurisprudência, de aplicação de jurisprudência administrativa? Ou seja, o painel teria, numa instância, num colegiado, exclusivamente dirigido a uniformizar, não resolver casos, mas uniformizar a interpretação de normas. Isso teria uma solução fantástica do ponto de vista de mudança do processo. E qual é a vantagem aqui? Porque a arbitragem é definitiva. A não ser que ela tenha respeitado o processo, de alguma maneira, ela é definitiva. Ela traz rapidez, ela traz soluções efetivas e rápidas. E, por essa razão, também, inquestionável. As partes vão ter que aceitar a solução arbitral, né? Então, eu vejo que nós, de fato, no Brasil, nós viemos tateando o assunto de maneira lenta, eu diria, porque, se pegar a ideia da arbitragem, quando adotada a lei da arbitragem, 9.307, até a implementação, a aceitação disso do poder público no âmbito geral, isso passam-se 15 anos, né? E, se nós pegarmos o elemento de composição, tu vai ver que é um processo progressivo, lento, mas ele é efetivo. Há uma necessidade. A única coisa que me preocupa nesse processo é que tudo é apresentado como uma forma de resolver volume. Não vai resolver volume. O que resolve volume é a mudança de relacionamento da administração tributária ou da administração pública com o cidadão, em que a administração se compreende menos como autoridade e mais como serviço. E essa dinâmica ela passa por uma mudança mais profunda que meramente a lei. Passa por accountability, passa a administração ser suscetível a responder pelo mau serviço, por tratar mal o contribuinte, por tratar mal o administrador, o cidadão, né? Mas isso é uma mudança muito profunda. Por quê? Porque a nossa legislação ainda permanece, ainda preserva valores próprios de, desculpa a expressão, que não é uma expressão política, uma expressão, é um conceito, ditatoriais, né? Não em relação a ideia de autoridade impositiva e unívoca e que não pode errar, que não pode estar errada. Essa tensão é, a última análise, um desafio que me parece muito grande. Eu acho que esse sistema da arbitragem ele vem avançando. Vou dar dois exemplos que mostram bem essa dinâmica, que é um exemplo titular. Na lei 9.300, na alteração 9.307, havia a previsão de arbitragem para o setor consumerista.
havia prisão arbitrária do setor como esse. Houve um movimento fortíssimo para vetar essa possibilidade, que acabou sendo vetada. Ora, não existe lugar mais apropriado, eu acho, de arbitragem, também resolver disputas consumeristas, que são disputas de pequenos valores. Tudo isso hoje é judicializado. Segundo, relações de trabalho. Na lei de mediação havia a possibilidade de mediação nas relações de trabalho. Acontece que, nas negociações, o Ministério Público do Trabalho só aceitava essa mediação, essa condição, se ele, Ministério Público, fosse mediador. O que era completamente contraditório ao conceito de mediação, que há um elemento de eletividade. E isso acabou sendo, de novo, afastado, portanto, hoje não fala-se mediação, que é uma coisa insana, nas relações de trabalho. Né? Ficou para uma lei específica. Então, isso que é, fundamentalmente, uma expressão dessa cultura, dessa compreensão, dessa atitude em relação às relações de sociedade, né? Que é a relação tutelar, que é tradicional do Estado brasileiro, de condicionar e orientar e dizer como é que as pessoas têm que ser, como é que elas têm que resolver as coisas, etc. E é aí que eu acho que o modelo arbitral, falando assim, a institucionalização, quais são os desafios de institucionalização da arbitragem, é enfrentar essa realidade. É admitir a arbitragem, de fato, na sua potência máxima. Não existe matéria tributária que não possa ser arbitrada. Porque não existe arbitragem que não vá interpretar a lei, não existe solução que não vá interpretar a lei, que não vá olhar o fato, porque a arbitragem... Aí nós temos que a arbitragem, ela traz somente a eletiva e ela focada em fatos. Só que, no amplo direito público, ir ao direito é uma condição de. Não existe como olhar só fatos. Tu tem que olhar a lei, sempre. Porque o direito público ele é uma atividade regulada pela lei. O administrador age de acordo com a lei. Ele é orientado pela lei. E essa ação do administrador, em última análise, ele é condicionada, digamos assim, ou disputada, não apenas no judicial, mas também no espaço de arbitragem. E aí, evidentemente, eu acredito que nesse modelo de solução que se instala, eu acredito que o modelo arbitral tem uma potência que vai além de meramente resolver o volume de processo do judiciário, que é uma questão importante, mas não vai ser resolvida por aqui. Não é arbitrário, não é deslocando 100 milhões de processos, ou, vamos lá, 25 milhões de processos do Poder Judiciário para arbitragem que vai resolver. Pensou-se a mesma coisa na pequenos juizados, nos juizados especiais federais, tá certo? Vamos tirar as pequenas causas da justiça, se a justiça resolver as grandes questões, vamos botar os pequenos. Hoje eu tenho colega que quer entrar na justiça comum, não quer no juizado, porque tanto processo do juizado que ele prefere ir para a justiça comum, porque é mais rápido. Então, não é a aproximação volumétrica que vai, de fato, ser a matriz, mas a mudança de atitude e comportamento da administração, que, para mim, é onde está o desafio. Né? Quando nós fizemos a lei de mediação, há uma regra que estabelece que aquele agente, né, doutor Pitágoras, né, o mediador só pode ser responsabilizado por dolo ou fraude, como é para o juiz. Tá certo? Ele não pode ser responsável. O TCU não aceita a regra. Ele afasta a aplicação da regra. Isso mostra exatamente esse comportamento que é impositivo e limitador da atividade e da implementação da arbitragem no setor público. Bom, falei demais, né? Muito obrigada pelas reflexões. Muito obrigada, profundas as reflexões e bastante interessante a gente pensar na raiz do problema comportamental e não propriamente todos os reflexos que dele advêm. Enquanto o Luiz Abda nos falava, me passou pela cabeça essa questão de mudança de paradigma na relação fisco-contribuinte. O programa de conformidade fiscal, recentemente aprovado pelo governador aqui de São Paulo e que ainda está em discussão, a ideia me parece interessante justamente por transformar essa contraposição em fisco que vai penalizar o contribuinte mal pagador, quando muitas vezes é apenas um problema de interpretação da nossa legislação que as próprias procuradoras
destacaram a complexidade, né? Então, muitas vezes, não é que o contribuinte ele quer sonegar ou ele quer deixar de pagar, ele tem realmente muita dificuldade em compreender com clareza a legislação. Então, esse programa em que se abre margem para um diálogo, ao invés de uma penalização excessiva, talvez seja um caminho para essa mudança de comportamento proposta pelo Luiz Adams. Agradeço mais uma vez e já abro para inscrições dos debatedores que quiserem se pronunciar.